Abre a torneira aí na sua casa. A água sai limpa, fria, na pressão certa, você não pensa nela. Ninguém pensa. Ela está lá como se sempre tivesse estado, como se brotasse do cano por milagre. Mas essa água que sai da sua torneira, em 2026, começou a existir lá em cima, na Serra da Cantareira, numa região que fica a mais de 60 quilômetros do centro de São Paulo. Ela desceu por túneis escavados na rocha, atravessou 5 represas diferentes, desceu de reservatório em reservatório, e só depois de tudo isso chegou numa estação de tratamento, foi filtrada, recebeu cloro e flúor, e percorreu quilômetros de tubulação até chegar no seu bairro, na sua rua, no seu cano. Agora pensa no tamanho disso. São 5 reservatórios espalhados por uma serra, conectados por mais de 60 quilômetros de túneis que cortam a montanha por dentro. Tudo isso construído entre o final dos anos 1960 e meados dos anos 1970, sem GPS, sem computador, sem as máquinas que a gente tem hoje. Foi no braço, com dinamite, com martelete pneumático e com milhares de homens que entraram na rocha todo dia. E por que precisaram fazer isso? Porque São Paulo cresceu mais rápido do que a própria capacidade de se abastecer. A cidade ficou grande demais para os rios que a cortam. E a solução não estava dentro de São Paulo. Estava lá no alto da serra, onde nascem rios pequenos, que no mapa parecem córregos insignificantes, mas que somados se tornaram a principal fonte de água para milhões de pessoas. Essa é a história de como engenheiros, topógrafos e milhares de trabalhadores anônimos construíram uma escada de água no meio da Mata Atlântica. Uma obra que ninguém vê, porque ela está escondida debaixo da serra, mas que decide se a sua torneira vai ter água ou não. Antes de a gente entrar na obra em si, precisa entender uma coisa que muda completamente a forma como você olha para o Cantareira. O Cantareira não é uma represa. Não é o nome de um reservatório gigante, como é Itaipu ou Sobradinho. O Cantareira é um sistema. E um sistema é uma coisa muito mais complexa do que uma represa isolada. Funciona assim, 5 reservatórios, cada um numa altitude diferente, ligados por túneis que cortam a serra por dentro. A água da chuva cai na serra, enche o reservatório mais alto e a gravidade faz o resto. A água desce do reservatório mais alto para o seguinte, atravessa um túnel, enche o próximo, desce de novo e assim vai. Uma escada de água. No final dessa escada, a água chega numa estação de tratamento e é distribuída para a cidade. O que torna esse projeto genial é justamente isso. Não precisou de bombas gigantes para transportar a água. A natureza fez o trabalho pesado. Os engenheiros só precisaram encontrar o caminho certo, escavar os túneis, construir as barragens. E a gravidade cuidou do resto. Isso é engenharia no sentido mais puro. Usar a física a seu favor em vez de lutar contra ela. Mas para chegar nesse projeto, São Paulo precisou primeiro enfrentar um problema que parecia não ter solução. A cidade estava crescendo num ritmo absurdo e a água disponível não acompanhava. A crise que isso gerou, no meio dos anos 1960, foi o empurrão que faltava para uma decisão que mudaria a história do abastecimento de água no Brasil. E é exatamente aí que essa história começa. São Paulo tem um problema geográfico que pouca gente nota, porque está escondido atrás do asfalto e dos prédios. A cidade cresceu num planalto, no alto de uma bacia hidrográfica. Isso significa que os rios que cortam a cidade, o Tietê e o Pinheiros, nascem ali perto, na própria região. E rio de cabeceira é rio pequeno, de pouco volume. Ele não tem a força de um rio que desce de uma serra distante, carregando água de uma área muito maior. No começo da cidade, isso não era problema. São Paulo era uma vila pequena, e o rio Tamanduateí, que hoje está escondido sob avenidas, era suficiente para abastecer os primeiros moradores. Mas a cidade cresceu. E cresceu de um jeito que ninguém previu. Pensa nos números. Em 1940, São Paulo tinha 1,3 milhão de habitantes. 20 anos depois, em 1960, já eram 3,8 milhões. A cidade praticamente triplicou em 2 décadas. Isso significa que a cada ano chegavam milhares de pessoas vindas do interior de São Paulo, de Minas Gerais, do Nordeste. Todas precisando de casa, de comida, de emprego. E todas precisando de água. O sistema de abastecimento da época era uma colcha de retalhos. A água vinha do rio Tietê, que já estava poluído, e de alguns mananciais próximos, pequenos demais para uma demanda daquele tamanho. A cada verão, quando a chuva diminuía, a cidade vivia com o fantasma do racionamento. E aí veio 1965. A zona leste de São Paulo, que era a região que mais crescia, com bairros como Itaquera e São Miguel Paulista, ficou dias sem água. As torneiras secavam no fim da tarde.
As mães acordavam de madrugada para encher baldes e panelas antes que a pressão caísse. A prefeitura precisou distribuir água em caminhões-pipa, que faziam filas quilométricas nas ruas de terra batida. Imagina a cena. Uma dona de casa em Itaquera, em 1965, com 3 filhos pequenos, acorda às 4 da manhã para encher o tanque antes de a água acabar. Se ela perdesse a hora, o dia inteiro estava comprometido. Lavar roupa, cozinhar, dar banho nas crianças. Tudo dependia daquela janela de 1 hora, 2 horas, em que a água ainda corria no cano. Esse era o cotidiano de milhares de famílias. Os engenheiros da época olhavam para os mapas e viam uma cidade que crescia para todos os lados. A demanda dobrava a cada década e a oferta não acompanhava. A conclusão era inevitável. São Paulo precisava buscar água fora de si mesma. Precisava ir buscar em outra bacia hidrográfica. Mas aí aparecia o segundo problema. Os rios grandes da região, como o Paraíba do Sul e o Piracicaba, ficam atrás de serras. São outras bacias separadas por montanhas. Como trazer água de uma bacia para outra? Cavando túneis através da serra. E era exatamente isso que os engenheiros começaram a estudar no final dos anos 1960. Foi aí que a Serra da Cantareira entrou no mapa. E não por acaso. Aquela serra, que hoje é um parque estadual, tinha uma característica rara. Ela ficava perto da cidade, tinha rios pequenos mais numerosos. E o mais importante, tinha altitude. Muita altitude. E altitude, em engenharia de água, é ouro puro. Porque se você consegue captar água num ponto alto, ela desce sozinha até a cidade, sem precisar de bombas. A gravidade faz o trabalho. E isso muda completamente a viabilidade do projeto. Para dar uma dimensão do que o Cantareira representa hoje, o sistema produz cerca de 33 mil litros de água por segundo. Isso equivale a encher uma piscina olímpica em menos de 8 segundos. Uma piscina inteira de água limpa, saindo da serra, todo segundo, sem parar. E mesmo com esse volume absurdo, em 2015, no auge da crise hídrica, o sistema chegou a operar com apenas 5% da capacidade. 5%. Quase nada. O que mais me impressiona nessa história é que a decisão de buscar água na Cantareira não foi óbvia. Os rios da serra são pequenos. No mapa, eles parecem córregos de bairro. Qualquer engenheiro inexperiente olharia para aqueles traços finos no papel e descartaria a ideia. A genialidade do projeto está em conectar 5 represas médias numa cascata, aproveitando o desnível natural do terreno. A inteligência está na conexão, não no tamanho. E é sobre essa conexão que a gente vai falar agora. A Serra da Cantareira tem uma característica que poucas serras no mundo têm. Ela é, na prática, um degrau natural de altitudes. Um lado da serra é mais alto, o outro é mais baixo, e entre eles existe um desnível constante, como se alguém tivesse esculpido uma escadaria na montanha. Os engenheiros que estudaram a região nos anos 1960 perceberam isso e pensaram: por que não usar esse degrau a nosso favor? Foi assim que nasceu o conceito do sistema. Em vez de uma represa gigante, que exigiria inundar uma área enorme e deslocar populações inteiras, eles projetaram 5 reservatórios em altitudes diferentes. Cada um captaria água de rios próprios, e todos seriam conectados por túneis. O sistema começa lá em cima no reservatório Jaguari-Jacareí, que fica na bacia do rio Piracicaba, a cerca de 800 metros de altitude. Esse é o reservatório mais alto do sistema, o primeiro da escada. A água que enche o Jaguari-Jacareí vem de rios que nascem na própria serra, como o Jaguari e o Jacareí. São rios pequenos, mas que somados acumulam um volume respeitável. Dali, a água desce por um túnel até o reservatório Cachoeira, que fica um pouco mais baixo. Do Cachoeira, vai para o Atibainha. Do Atibainha, desce para o Paiva Castro. E do Paiva Castro, finalmente, chega ao reservatório Águas Claras, já perto da estação de tratamento, praticamente no limite da cidade. Cada reservatório tem uma função específica nessa cadeia. Os primeiros, Jaguari-Jacareí, Cachoeira e Atibainha, são reservatórios de acumulação. Eles existem para guardar a água da chuva que cai na serra. São os pulmões do sistema. Os últimos, Paiva Castro e Águas Claras, são de passagem. Eles não acumulam tanta água, servem para encaminhar o fluxo para o tratamento, mantendo a pressão e o controle do volume. A diferença de altitude entre o reservatório mais alto e o mais baixo é de mais de 100 metros. 100 metros de desnível não parece muito numa cidade cheia de prédios de 30 andares. Mas numa escala de quilômetros, essa diferença é o que permite que a água desça sozinha, por gravidade, sem precisar de bombas gigantes na maior parte do caminho. Pensa num funil.
Você coloca a água na parte de cima e ela escorre sozinha até embaixo, sem nenhum esforço, porque a gravidade puxa. O Cantareira é um funil gigante, esculpido na rocha, com 100 metros de desnível ao longo de dezenas de quilômetros. A água entra em cima, na serra, e sai embaixo, na cidade, sem que ninguém precise empurrá-la. O túnel entre o reservatório Atibainha e o Cachoeira é o mais extenso do sistema. São mais de 14 quilômetros de comprimento. Ele corta a serra por dentro, atravessa rocha de granito e gneiss, e em alguns pontos passa mais de 200 metros de profundidade, abaixo do nível das copas das árvores, bem no coração da montanha. A água percorre esse túnel em cerca de 4 horas. 4 horas para atravessar 14 quilômetros de rocha. Parece lento, mas é um fluxo controlado, regulado por comportas, que precisa manter uma velocidade constante para não erodir as paredes do túnel nem causar turbulência. É água andando de mansinho, como quem não quer acelerar, porque qualquer pressa desestabiliza o sistema inteiro. No total, são mais de 60 quilômetros de túneis interligando os reservatórios. Para você ter uma ideia do que isso significa, se você esticasse esses túneis numa linha reta, eles ligariam São Paulo a Santos, passando por baixo da Serra do Mar. 60 quilômetros de túnel escavado à mão, num período em que não existia nenhuma das tecnologias de escavação que temos hoje. Mas o mais fascinante do projeto é a escolha dos pontos de barragem. Isso foi um trabalho de cartografia e geologia que levou anos. Os engenheiros precisavam encontrar vales que fossem estreitos o suficiente para a barragem ser viável economicamente, mas com área de drenagem grande o suficiente para acumular água. Cada barragem foi desenhada sob medida para o terreno. Não existe uma barragem igual a outra no sistema inteiro, porque não existe um vale igual ao outro. E é aí que entra a parte mais difícil de toda a obra, a parte que ninguém vê: os túneis. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua o que é o Cantareira, ela vai falar das represas, dos reservatórios, da água parada refletindo o céu. As represas são só a parte visível do sistema. O coração do Cantareira está escondido, são os túneis que ligam as represas entre si. Sem eles, os reservatórios seriam só lagos bonitos no meio da mata, sem função nenhuma. Escavar dezenas de quilômetros de túnel na Rocha da Serra nos anos 1960 e 1970 foi o desafio de engenharia mais difícil do projeto inteiro. E não foi difícil por falta de tecnologia. Foi difícil porque a natureza não facilita. A Rocha da Cantareira é dura, irregular, cheia de surpresas. E cada metro de avanço exigia um trabalho que hoje parece arqueológico. Os túneis foram escavados em 2 etapas. A primeira, entre 1966 e 1974, conectou os reservatórios Jaguari, Jacareí, Cachoeira e Atibainha. Foi a etapa mais longa e mais difícil, porque envolvia os túneis mais extensos. A segunda, entre 1974 e 1976, ligou Atibainha ao Paiva Castro e ao Águas Claras, fechando o circuito. Ao todo, 8 anos de escavação praticamente contínua. A técnica era a seguinte: a escavação era feita por frentes de trabalho simultâneas. Em vez de uma equipe escavar um túnel inteiro de uma ponta só, o que levaria décadas, as equipes entravam pelas 2 extremidades e avançavam em direção ao centro. 2 frentes, 2 grupos de homens, escavando ao mesmo tempo, com o objetivo de se encontrarem no meio. Aqui entra um dos feitos mais impressionantes de toda a obra: o alinhamento. Sem GPS, sem laser, sem computador, as equipes de topografia precisavam garantir que as 2 frentes de escavação se encontrassem no ponto exato, com um erro de poucos centímetros. Qualquer desvio maior e os túneis não se conectariam, obrigando a retrabalho ou a curvas forçadas no trajeto. Como eles faziam isso? Com teodolitos, marcos topográficos na superfície e cálculos manuais. Os topógrafos subiam na serra, marcavam pontos de referência no terreno e usavam esses pontos para guiar a direção da escavação lá embaixo. Eles desciam nos túneis com bússolas de mineração e prumos, verificando a cada poucos metros se a direção estava correta. Um trabalho de formiga, repetido dia após dia, durante anos. E quando as 2 frentes se encontravam, o desvio de eixo era de poucos centímetros. Poucos centímetros depois de quilômetros de escavação. Isso é um rigor de medição que hoje parece impossível de manter por tanto tempo, com tanta precisão, sem tecnologia digital. O processo de escavação em si era pesado. Primeiro, os operários perfuravam a rocha com marteletes pneumáticos, aquelas máquinas que vibram sem parar e que exigem força física para segurar. Eles abriam furos na rocha, em padrão calculado, e carregavam esses furos com dinamite. A detonação era feita em sequência,
para controlar a direção da explosão. Cada detonação avançava o túnel em cerca de 2 metros. 2 metros por explosão. Pensa nisso. Um túnel de 14 quilômetros precisou de aproximadamente 7.000 detonações. Depois da explosão, vinha a parte mais perigosa, a remoção da rocha solta. Os operários entravam na frente do túnel, ainda com fumaça e poeira no ar, e retiravam os blocos de pedra com pás e picaretas. A rocha era carregada em vagonetas, pequenos vagões puxados por locomotivas elétricas, que levavam o material para fora do túnel. Era um ciclo contínuo. Perfurar, explodir, remover, avançar. Perfurar, explodir, remover, avançar. Todos os dias em turnos de 10 a 12 horas. As condições de trabalho eram duras. Dentro do túnel, a temperatura passava facilmente dos 30 graus, porque o calor da rocha se soma ao calor gerado pelas máquinas e pela respiração dos homens. A umidade era altíssima e a poeira de rocha ficava suspensa no ar, sendo respirada por todos. Muitos operários desenvolveram problemas respiratórios crônicos por causa dessa poeira. Não existia equipamento de proteção individual como conhecemos hoje. No máximo, um pano amarrado no rosto para filtrar o pior. O túnel entre Atibainha e Cachoeira levou cerca de 4 anos para ser concluído. 4 anos. E não foi por falta de esforço. Em alguns trechos, a rocha era tão dura que cada metro de avanço exigia mais de 20 detonações. Em outros, a rocha era fraturada e desmoronava, obrigando as equipes a reforçar o teto com concreto projetado e tirantes de aço antes de continuar. Cada trecho do túnel tinha uma personalidade própria, um comportamento imprevisível. Os engenheiros precisavam se adaptar a cada mudança de terreno, decidindo na hora se reforçavam, se desviavam ou se avançavam mais rápido. Para dar uma dimensão do esforço, para escavar 1 metro de túnel, eram necessárias cerca de 40 horas de trabalho de uma equipe de 10 homens. Um túnel de 14 quilômetros exigiu, portanto, mais de 560 mil horas de trabalho só de escavação. Isso sem contar a concretagem do revestimento, a instalação de tubulações, os sistemas de ventilação e drenagem. A escavação era só o começo. E tem um detalhe que pouca gente considera. Esses túneis precisam funcionar por décadas. A água que passa por eles carrega sedimentos, causa erosão, desgasta o revestimento. Ao longo dos anos, equipes de manutenção entram periodicamente nos túneis para inspecionar, reparar e reforçar. Manter 60 quilômetros de túnel em funcionamento é uma obra contínua, invisível, que não aparece nos noticiários, mas que é tão importante quanto a construção original. Mas nenhum túnel se escava sozinho. Por trás de cada metro avançado existiam homens reais, com famílias, com histórias, com corpos marcados pelo trabalho. E é sobre eles que eu quero falar.